Vamos falar sobre as comunicações administrativas. Inicialmente, temos que ressaltar que na formação acadêmica do estudante universitário do curso de administração, é importante a obtenção de conhecimentos mais aprofundados sobre o processo de comunicação de modo geral e, de forma especial, sobre as comunicações organizacionais e administrativas. A maior parte do tempo do administrador é aplicada na tarefa de estabelecer comunicações, recebendo e transmitindo informações por uma infinidade de meios e para as mais variadas plateias. Por esta razão, saber falar, saber ouvir, ler, escrever, planejar, criar, dialogar com pessoas, emitir ou sugerir ideias, assimilar mudanças tecnológicas, sociais e comportamentais, constituem habilidades comunicativas que devem estar presentes no dia a dia do administrador. É importante ressaltar que a comunicação sedimenta as bases da moderna administração. É ela que solidifica a administração. É ela que solidifica também a empresa, impulsionando-a de forma holística, ensejando o trabalho em conjunto, servindo de suporte para as metas de produtividade da organização e as metas profissionais de seus membros. Tendo em vista a evolução dos processos de comunicação e a grande importância que os mesmos assumem nos tempos atuais, o que se pretende na nossa disciplina é associar as comunicações administrativas ao espírito das reais exigências das práticas educacionais nas empresas, na sociedade e, de modo particular, com os consumidores e clientes em suas perspectivas éticas e mercadológicas. Isto porque não se pode perder de vista as mudanças ocorridas na economia e na política, tanto mundial quanto brasileira, que originaram um novo modelo de cidadania, exigindo novas posturas comportamentais dos administradores, principalmente no que diz respeito às práticas comunicacionais, que hoje, indubitavelmente, são muito mais compartilhadas, discutidas e cada vez mais sendo coletivas e consubstanciadas pelo advento da internet. Seguindo este foco, a disciplina será dividida em 4 unidades. Na primeira unidade, nós poderemos falar do papel da comunicação na administração. Depois, nós teceremos considerações sobre as comunicações administrativas e os seus principais níveis e fluxos. E os principais instrumentos de comunicação nas organizações terá espaço na terceira unidade e, por final, falaremos da redação empresarial. Mas qual é mesmo o papel da comunicação na administração? Bem, a gente pode iniciar utilizando uma frase do Gusdorff, onde ele diz que a invenção da linguagem é a primeira das grandes invenções. É aquela que contém em germe todas as outras, talvez menos sensacional do que a domesticação do fogo, porém é mais decisiva. A linguagem se apresenta como uma das mais originárias das técnicas. Ela constitui uma disciplina originária da manipulação das coisas e dos seres. Uma palavra é muitas vezes mais útil do que um utensílio ou uma arma para uma tomada de posse da realidade. A linguagem, enquanto capacidade de expressão dos seres humanos, nasce da necessidade humana de comunicação que foi evoluindo com o passar dos tempos. A linguagem constitui o principal meio de comunicar o nosso pensamento. O pensamento é inseparável da linguagem. Ao produzir linguagem, partimos de um pensamento que exprimimos, combinando palavras para criar ideias, as quais agregam significados que necessitam ser compartilhados. Além do pensamento, a linguagem também mantém uma perfeita relação com a cultura. É a cultura que expressa a ação do homem diante do mundo através do trabalho manifestado pelo produto do pensamento sobre a forma de ciência, técnicas e artes, podendo estar sujeita a modificações que esta mesma cultura oportuniza, tendo em vista que cada cultura tem seus próprios códigos de comunicação. Por isso, isto explica porque algumas vezes a comunicação entre as culturas torna-se difícil. A inserção do homem como membro de uma sociedade, de uma família, de um grupo de amigos, de uma nação, torna-se possível em virtude da comunicação ser um processo cultural. Com este espírito, podemos dizer que a cultura se dá pela possibilidade que o homem tem de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral
através do qual ele consiga viver em grupo e tendo como principal instrumento a linguagem. A linguagem, por ser uma característica primordial do homem, pode levá-lo à comunhão, assim também como pode levá-lo a ocultar algo, enganar, separar, dominar ou até destruir. Do ponto de vista do poder, a função política, a linguagem pode funcionar como instrumento de manipulação entre as pessoas. A linguagem é, por excelência, um instrumento de racionalidade humana e possibilita aos seres três funções distintas de interação. A primeira seria transmitir informações, apresentar argumentos, descrever o mundo e raciocinar sobre ele. A segunda seria expressar ou suscitar sentimentos, emoções e atitudes. E despertar também em outras pessoas sentimentos e emoções semelhantes. A linguagem também pode transmitir ordens e pedidos, utilizados diretivamente com o propósito de obter resultados. Quando nos deparamos com uma determinada mensagem, costumamos interpretá-la conforme nosso espírito e conforme nosso repertório, nosso acervo, aquilo que acumulamos e registramos. Quando a mensagem é interpretada de uma maneira pela qual a pessoa não se considera ameaçada em seu sistema de ideias, em seu sistema de valores e sentimentos, ela é facilmente incorporada ao repertório ou ao acervo. A estrutura de pensamento do receptor, a forma como ele encara o mundo e as coisas, ou seja, a sua flexibilidade mental, pode intervir na aceitação ou rejeição da mensagem, de forma radical ou parcial. Assim, a interpretação exige a contextualização da mensagem para que a mesma possa ser comparada com outros elementos do repertório e com o conhecimento que se tem das intenções do interlocutor. A linguagem verbal ela se caracteriza pelo uso das palavras, as quais se utilizam para transmitir pensamentos ou ideias. Ela se viabiliza através de um código chamado língua, que é o código que possibilita a comunicação. Na língua portuguesa, a linguagem pode se manifestar através de duas variantes, a língua falada e a língua escrita. Na linguagem falada, por sua vez, é livre e criativa, ela é espontânea, ela estabelece contato entre os falantes, não apresenta grande preocupação gramatical, tem vocabulário reduzido e constantemente renovado e pode contar com recursos extralinguísticos como gestos, expressões faciais, que facilitam a comunicação de ideias e emoções. Pode-se ainda empregar gírias, neologismos, uso de onomatopeias, provérbios. A língua escrita. A língua escrita ela já está presa às regras da gramática e ao padrão considerado culto. É sempre elaborada, seu vocabulário é apurado e preciso, possui um vocabulário amplo e variado, ela utiliza-se de empregos e termos técnicos, as frases são construídas com rigor gramatical e a escrita deve ser clara e sem ambiguidade, principalmente no que tange a correspondências escritas, ou mesmo quando se vai falar um discurso e proferir palavras para uma plateia. Procura também objetividade e busca neutralidade. Dependendo do público, o redator ou o falante pode optar por utilizar uma variante mais elaborada quando se dirige a pessoas de grau mais elevado ou instrução, ou menos elaborada, caso isso se dirija a um público menos escolarizado. Isso pode ocorrer em virtude das variantes extralinguísticas de ordem sociológica, ou seja, como a idade da pessoa que está ouvindo, sexo, profissão, o nível de estudo do receptor, a classe social, raça, ou ainda condições geográficas, indivíduos de diferentes regiões contextuais. Corresponde sempre, nós temos que levar em consideração sempre os assuntos que envolvem os interlocutores. Nota-se que o caráter social da língua é uma condição para que as relações humanas sejam estabelecidas. Os níveis de linguagem, do ponto de vista sociolinguístico, podem ser classificados como nível culto, que se caracteriza por uma linguagem que se utiliza uma língua padrão, desfruta de prestígio e costuma ser utilizado em situações formais. Os falantes são altamente escolarizados. O nível culto também é chamado de linguagem formal. É o nível que exige a observância na acuidade das normas gramaticais e essa linguagem é burocrática e utilizada por intelectuais, diplomatas, cientistas e principalmente na forma escrita. A linguagem não verbal. Bem,
A linguagem não verbal, ela consiste na transmissão de significados sem uso da palavra. Todos nós já vivenciamos situações em que recebemos mensagens não verbais. Os administradores devem ficar atentos às linguagens não verbais utilizadas por eles mesmos, assim como as linguagens não verbais que também os outros transmitem. A comunicação não verbal, ela representa um papel importante na interação entre as pessoas e em outras culturas. A linguagem não verbal, ela pode se manifestar através de sinais, que consistem em movimentos corporais ou em atos que não são especificamente destinados a substituir palavras, mas que transmitem significados. Exemplo, levantar uma bandeira significa paz. Já entrou na segunda, não? Não. A linguagem por atos. A linguagem por atos, que ainda está dentro desse contexto da linguagem não verbal, ela consiste em movimentos corporais, como cruzar os braços, espreguiçar-se numa reunião, levantar a mão, olhar vago e distante, levantar o dedo em riste. São exemplos de linguagem por atos. A linguagem por objetos, ela é constituída por diferentes itens físicos, como arte, gráficos, roupas, móveis. Por exemplo, diplomas pendurados em paredes, em consultórios ou em escritórios, troféus expostos em estantes de escritórios, roupas de grifes ou emblemas, constituem significados importantes através desses objetos. A indumentária e as atitudes de um executivo ao visitar outros países podem, às vezes, seguir um certo rigor, a depender da ocasião e do protocolo.